Um dígito. Isso foi tudo o que foi preciso para mudar o curso da história. Quando Emily Carter, de 24 anos, se encolheu no fundo de seu armário, segurando seu lado onde o osso havia quebrado, ela pensou que estava enviando uma mensagem de texto para seu irmão pedindo ajuda. Ela estava errada. Ela não enviou mensagem para a família. Ela não enviou mensagem para a polícia. Ela enviou mensagem para um número que não estava ativo em redes públicas há 300 anos. Ela enviou mensagem para a linha privada de Sebastian Valerius, o rei das sombras de Nova York. E para o homem que quebrou suas costelas, ele pensou que era intocável. Ele está prestes a descobrir que alguns monstros não se escondem debaixo da cama. Eles dirigem Bugattis. Eles são donos da noite e não perdoam. O silêncio no apartamento na West 4th Street não era pacífico. Era pesado, sufocante, como o ar antes de um tornado tocar o solo. Emily Carter tentou não respirar muito profundamente. Cada inspiração parecia uma faca serrilhada arrastando-se contra o interior de seu peito. Ela estava encolhida em uma bola atrás dos casacos de inverno no armário do quarto principal. O cheiro de cedro e naftalina pouco fazia para mascarar o gosto metálico de sangue em sua boca. 10 minutos atrás, Todd Reynolds, o homem com quem ela namorava há 2 anos, o homem que era atualmente um sócio júnior no escritório de advocacia Stevens Gale, finalmente estourou. Não foi por causa do jantar estar frio. Não foi por ela ter ficado até tarde na biblioteca. Foi porque ela havia encontrado o segundo telefone, o telefone descartável colado embaixo da gaveta de sua antiga escrivaninha de mogno. Quando ela o confrontou, o charme que havia conquistado, o sorriso que havia convencido seus pais de que ele era o único, evaporou. Em seu lugar estava uma raiva fria e irregular. Ele não havia gritado. Todd nunca gritava. Ele apenas se aproximou, calmo como um cirurgião, e a empurrou. Não um empurrão para tropeçar para trás, mas uma força calculada que a enviou batendo contra a ilha de granito da cozinha. O som de sua costela quebrando foi mais alto que seu grito. Você não deveria bisbilhotar, Emily, ele disse, ajustando suas abotoaduras. Agora veja o que você me fez fazer. Vá se limpar. Temos a gala no Met hoje à noite. Então ele foi para a sala de estar para servir-se de um uísque. Agora, escondida no escuro, as mãos de Emily tremiam tão violentamente que ela quase deixou cair o telefone. Ela precisava de ajuda. Ela não podia ligar para a polícia. Todd representava metade da delegacia em disputas sindicais. Eles o amavam. Eles diriam que ela caiu. Jason. Ela precisava de Jason, seu irmão. Ela deslizou o polegar pela tela rachada, sua visão embaçada pela dor. Sua lista de contatos era uma bagunça, e seus dedos estavam escorregadios com suor e medo. Ela tentou digitar o número de Jason de memória no aplicativo de mensagens, seu polegar pairando sobre o teclado. 646-428, esse era Jason. Mas quando um espasmo de dor a rasgou pelo lado, seu polegar escorregou. Ela não digitou o 8. Ela digitou 9. 646, 515, 01229. Ela não verificou. Ela não podia. Ela podia ouvir os passos pesados de Todd no chão de madeira fora do quarto. Claque, claque, claque. Emily, a voz de Todd era cantada, zombeteira. Não seja dramática, me saia. Ela digitou a mensagem, seus polegares voando em desespero. O corretor automático falhando com ela. O medo levando a estrutura da frase ao caos. Mensagem. Ele quebrou minhas costelas. Escondida no armário. Westforth. Apto 3B. Por favor, apresse-se, Jason. Tô com medo. Ele está voltando. Ela apertou enviar. O pequeno som de swoosh da mensagem sendo enviada parecia ensurdecedor no armário silencioso. Ela apertou os olhos, puxando os joelhos para o peito, rezando para que Jason estivesse por perto, rezando para que ele visse. Fora da porta do armário, a maçaneta girou. Eu te encontrei, Todd sussurrou. 30 quarteirões acima na suíte penthouse da Obsidian Tower,
Um edifício que não existia oficialmente nos mapas arquitetônicos da cidade de Nova York. O ar estava sempre ajustado a nítidos 65 degrees. Sebastian Valerius estava sentado à cabeceira de uma mesa feita de madeira petrificada preta. Ele não parecia um vampiro de filmes. Ele não usava capa. Ele usava um terno sob medida de 3 peças de carvão cortado por um alfaiate em Milão que estava morto há 50 anos. Seu cabelo era escuro, penteado para trás com uma precisão casual, e seus olhos eram da cor de um oceano congelado, azuis, profundos e totalmente desprovidos de calor. A reunião era entediante. Os territórios Lycan no Bronx estão invadindo as rotas de navegação, murmurou Vitória, uma de suas tenentes. Precisamos sancionar um abate. Sebastian girou uma caneta tinteiro entre os dedos. Ele ouvia essa reclamação a cada década desde os anos 1920. Eles são cães, Vitória. Deixe-os latir. A menos que mordam, não fazemos nada. Isso atrai atenção. A sala ficou em silêncio. Quando Sebastian falava, não era uma sugestão, era a lei. Ele era o rei do clã de Nova York, o ápice, o caminhante da noite que havia negociado a paz de 1994. De repente, uma vibração zumbiu contra a madeira polida da mesa. Todas as cabeças na sala se viraram. Sebastian franziu a testa. Seu telefone pessoal nunca tocava. Nunca zumbia. O número associado a este dispositivo tinha séculos de idade, transferido digitalmente através de empresas de fachada e chaves de criptografia que a NSA não conseguia quebrar. Apenas 3 pessoas na Terra tinham este número. 2 estavam nesta sala. A terceira estava atualmente governando o clã de Londres. Ele pegou o dispositivo, uma laje preta elegante e sem marca, uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sebastiano olhou para a tela, para uma criatura que havia visto impérios ascenderem e caírem, que havia observado a construção das pirâmides e a queda do Muro de Berlim. Muito pouco o surpreendia. Mas isso, ele quebrou minhas costelas, escondida no armário. Westford apto 3B. Por favor, apresse-se, Jason. Estou com medo, ele está voltando. Sebastian leu 2 vezes. Meu senhor, Vitória perguntou, sentindo a mudança na atmosfera da sala. A quietude predatória que geralmente cercava Sebastian havia mudado para outra coisa. Algo mais afiado. Um número errado, Sebastian disse, sua voz baixa. Apague, Victoria zombou. Provavelmente algum drama humano. Irrelevante. Sebastian olhou para as palavras novamente. Westford. Essa era sua cidade, seu território. E alguém estava quebrando costelas em seu território. Mas não era a violência que o intrigava. A violência era comum. Era a sensação que o invadia no momento em que seus olhos traçaram as letras. Era um puxão, um estalo magnético em seu peito. Logo atrás do externo onde seu coração batia, sua batida rítmica lenta, uma vez a cada minuto. Ele podia sentir o cheiro do medo dela através do sinal digital. Era irracional, impossível, mas ele podia sentir o cheiro. Chuva de baunilha e o cheiro de cobre do terror. Jason. Ela pensou que estava falando com um protetor. Sebastian levantou-se. A pesada cadeira de carvalho arranhou o chão, um som como um tiro. Reunião encerrada, Sebastian disse. Senhor. Victoria levantou-se confusa. A questão do Bronx, eu disse. Sebastian virou-se, seus olhos brilhando. Um momentâneo e aterrorizante carmesim. A reunião está encerrada. Tenho um compromisso. Onde? Sebastian abotoou seu paletó, verificando o reflexo na janela. Ele parecia um CEO, um bilionário, um homem da indústria, mas o sorriso que se curvava em seus lábios era de puro predador. West 4th Street, Sebastian respondeu. Alguém quebrou algo que me pertence. Eles ainda não sabem disso. Ele respondeu com 2 frases. Mensagem. Não sou Jason, mas estou a caminho. Ele caminhou até o elevador, ignorando o botão da garagem,
e apertando o acesso ao telhado. Ele não precisava de carro. Esta noite, ele precisava do vento. De volta ao armário, a vibração do telefone contra a palma da mão de Emily a fez pular. Ela olhou para baixo, esperando o pânico reconfortante de Jason em letras maiúsculas. Estou chegando, ligue para o 911. Em vez disso, ela viu uma mensagem de um número desconhecido. Não sou Jason, mas estou a caminho. O sangue escorreu de seu rosto. Ela havia enviado mensagem para um estranho. Um estranho que estava vindo. Quem era esse? Um brincalhão? Um serial killer? Ou apenas um cara aleatório que achava que isso era uma piada? Emily, a voz de Todd estava bem atrás das frestas da porta do armário. Agora eu sei que você está aí. Eu consigo te ouvir respirar. Você tem aquele chiado quando chora. É realmente bastante irritante. A porta foi arrancada. A luz inundou o espaço escuro, cegando-a. Todd estava lá, silhuetado pela lâmpada do quarto. Ele parecia enorme. Ele se inclinou, pegando-a pelos cabelos, ignorando seu grito, enquanto o movimento agitava suas costelas quebradas. Levante-se. Ele sibilou, arrastando-a para o tapete do quarto. Você acha que pode se esconder no meu apartamento? Depois do que eu fiz por você, eu paguei seus empréstimos estudantis, Emily. Eu comprei essas roupas para você. Você é minha. Ele a jogou na cama. Emily se arrastou para trás, ofegando por ar, seu lado parecendo em chamas. Todd, por favor, ela soluçou. Não vou contar a ninguém sobre o telefone. Eu juro. Apenas me deixe ir. Todd riu, desabotoando o cinto. Não para sexo. Todd não era movido pela luxúria. Ele era movido pelo poder. Ele enrolou a tira de couro em seus nós dos dedos. Ah, você não vai contar a ninguém porque você não vai sair até entender como esse relacionamento funciona. Eu falo, você escuta. Ele levantou a mão. Estouro. O som não veio da porta. Veio da janela. O quarto principal ficava no terceiro andar. Não havia varanda. Não havia escada de incêndio. E ainda assim, a parede de vidro do chão ao teto explodiu para dentro em uma chuva de estilhaços brilhantes. Todd girou, protegendo o rosto do vidro. Que inferno! O vento de inverno rugiu no quarto, congelante, trazendo o cheiro da cidade. E em meio aos cacos de vidro, impassível pelos estilhaços rangendo sob seus sapatos de couro italiano polidos, estava um homem. Ele era alto, impossivelmente alto. As luzes da rua do lado de fora projetavam longas sombras em seu rosto. Mas seus olhos pareciam brilhar na semi-escuridão. Todd abaixou o braço tentando recuperar a compostura. Ele era um advogado, um homem de lógica. Quem é você? Como você entrou aqui? Tenho uma arma na mesinha de cabeceira, amigo. Saia antes que eu... O estranho não olhou para Todd. Ele olhou além dele, diretamente para Emily, que tremia na cama, segurando suas costelas. Sebastian deu um passo à frente. A temperatura no quarto pareceu cair 10 degrees. Você enviou mensagem de texto, Sebastian disse, sua voz um barítono aveludado que vibrava nos ossos de Emily. Não era assustador, era reconfortante. Você disse que ele quebrou suas costelas. Emily não conseguia falar. Ela apenas assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sebastian finalmente voltou o olhar para Todd. Era como um leão olhando para uma barata. Você quebrou as costelas dela, Sebastian afirmou. Não foi uma pergunta. Todd inflou o peito, tentando usar sua altura, seu volume muscular de academia. Ela é minha namorada. Isso é uma disputa doméstica. Saia da minha casa antes que eu o processe por tudo o que você possui. Sebastian inclinou a cabeça. Me processar. Um divertimento seco e sombrio coloriu seu tom. Essa é nova, estou te avisando. Todd começou, estendendo a mão para a gaveta onde guardava sua pistola. Ele nunca a alcançou. Sebastian moveu-se. Ele não correu. Lhe embaçou. Num segundo ele estava perto da janela. No próximo, sua mão estava em volta da garganta de Todd. Ele levantou Todd,
um homem de 90 quilos, do chão com um braço prendendo-o contra a parede. Todd engasgou, seus pés chutando impotentemente no ar, seus olhos arregalados. Você gosta de quebrar coisas? Sebastian sussurrou, aproximando-se. Eu também gosto de quebrar coisas, principalmente pescoços, às vezes espíritos. Mas para você... Sebastian apertou o aperto. O som da traqueia de Todd esticando-se era audível. Para você, acho que vou começar com a mão que você levantou contra ela. Emily observou congelada. Ela deveria estar gritando. Ela deveria estar dizendo a ele para parar. Isso era assassinato. Isso era insano. Mas enquanto ela olhava para as costas largas de Sebastian, para o poder absolutamente aterrorizante que irradiava dele, ela não sentiu medo dele. Ela se sentiu segura. Pela primeira vez em 2 anos, Sebastian olhou para ela por cima do ombro. Feche os olhos, Emily. Esta parte é barulhenta. Emily não fechou os olhos. Ela não conseguia. O medo, uma coisa primal e paralisante, mantinha suas pálpebras abertas. Ela observou enquanto o homem de terno de carvão apertava o pulso de Todd. Houve um estalo nauseabundo como um galho seco quebrando em uma tempestade de inverno, seguido pelo estalo úmido da cartilagem cedendo. O grito de Todd foi um gemido agudo e inarticulado, que foi interrompido quando Sebastian o jogou de volta contra a parede, o drywall rachando atrás da cabeça de Todd. Todd escorregou para o chão, segurando sua mão direita quebrada contra o peito, seu rosto sem cor, seus olhos revirando em choque. Ele era um sócio júnior, um homem de influência, um homem que jogava golfe com senadores, e agora ele era uma bagunça chorosa no chão de seu próprio apartamento caro. Sebastian olhou para ele, ajustando seus punhos. Não havia respiração pesada, nenhum esforço. Ele parecia ter acabado de dar uma gorjeta a um manobrista, não esmagado a mão de um homem. Aquela mão, Sebastian disse, sua voz terrivelmente calma, nunca segurará um martelo, nunca assinará um contrato e certamente nunca mais a tocará. Ele se agachou, seu rosto a centímetros da testa suada de Todd. Se você for a polícia, eu saberei. Se você contar aos seus amigos, eu saberei. E se você algum dia tentar encontrá-la, eu não quebrarei sua mão, Todd. Eu o desmantelarei osso por osso, enquanto você ainda estiver acordado para senti-lo. Você entende? Todd assentiu freneticamente, lágrimas escorrendo pelo rosto, incapaz de formar palavras. Sebastian levantou-se e virou as costas para a destruição. O monstro desapareceu e o cavalheiro retornou. Ele caminhou até a cama onde Emily estava encolhida. Emily, ele disse suavemente. Ela estremeceu. Você vai me matar? Não. Ele estendeu a mão, mas parou antes de tocá-la, deixando-a ver sua mão. Estava limpa, firme. Vou te levar ao médico. Um de verdade, não aqueles que seu namorado paga. Não consigo me mover. Ela sussurrou. Uma lágrima fresca escorrendo pela poeira em sua bochecha. Dói respirar. Eu sei. Sebastian sentou-se na beirada da cama. O colchão afundou ligeiramente. Eu vou te pegar. Vai doer por 1 segundo, mas depois passará. Você confia em mim? Emily olhou para ele. Ela não o conhecia. Ela não sabia o nome dele. Ela havia enviado mensagem de texto para um número errado e uma tempestade havia entrado por sua janela. Mas olhando para Todd soluçando no canto e depois olhando para os olhos azuis frios daquele estranho, a resposta foi simples. Sim, ela respirou. Sebastian a pegou. Ele não grunhiu nem fez esforço. Ele a levantou tão facilmente como se ela fosse feita de papel. Ele a segurou no alto contra o peito, um braço apoiando suas pernas, o outro apoiando suas costas, cuidadoso para evitar as costelas quebradas. Seu corpo era duro como mármore e frio ao toque. Ele cheirava a colônia cara, papel velho e algo metálico, como chuva em ferro. Ele saiu do quarto,
passando pelos cacos de vidro sem olhar para baixo. Ele a carregou pela sala de estar, passando pelas fotos dela e de Todd, sorrindo nos Hamptons. Mentiras, todas elas, e saiu pela porta da frente. Eles não pegaram o elevador. Sebastian moveu-se para a escada. Ele moveu-se com uma fluidez que deixou Emily tonta. Ele não parecia descer as escadas tanto quanto deslizar. No momento em que chegaram ao saguão, o porteiro, um homem mais velho chamado Jerry, que geralmente dormia no trabalho, olhou para cima, os olhos arregalados. Senhorita Carter, Jerry gaguejou, olhando para o vidro estilhaçado nos ombros de Sebastian e para a mulher flácida em seus braços. Está tudo? Devo chamar a polícia? Sebastian não parou. Ele virou ligeiramente a cabeça, encontrando os olhos de Jerry. A senhorita Carter teve uma queda, Sebastian disse suavemente. Estou a levando para o hospital. Você não viu mais nada, Jerry. Você estava dormindo. Jerry piscou, sua expressão ficando frouxa. Eu estava dormindo. Sim. Tenha uma boa noite, senhor. Sebastian empurrou as pesadas portas de latão para a rua. O ar de inverno mordia a pele de Emily, mas o calor que irradiava do paletó de Sebastian afastava o pior do frio. Estacionado diretamente em frente a um hidrante, um local que renderia a qualquer outra pessoa uma multa ou um reboque, estava um carro que parecia uma nave espacial. Era um Bugatti La Voiture Noire, preto azeviche elegante e valendo mais do que todo o edifício de apartamentos que eles acabavam de deixar. Sebastian conseguiu abrir a porta do passageiro, ainda segurando-a, depositando-a gentilmente no banco de balde de couro. Ele se inclinou para apertar o cinto de segurança dela, o rosto a centímetros do dela. Por um segundo, seus olhos dilataram, as pupilas engolindo as íris azuis. Ele respirou superficialmente perto do pescoço dela. O coração de Emily batia forte contra suas costelas quebradas. Quem é você? Ela sussurrou. Ele se afastou, a máscara de humanidade voltando ao lugar. Eu sou o homem que respondeu, ele disse simplesmente. Ele fechou a porta e contornou para o lado do motorista. O motor rugiu para a vida, um rosnado baixo e gutural que vibrava através do chassi. Enquanto eles se afastavam da calçada, entrando agressivamente no trânsito de Nova York, Emily olhou para seu telefone, que ela ainda segurava na mão. A tela estava quebrada, mas a cadeia de mensagens ainda estava lá. Estou a caminho. Para onde estamos indo? Ela perguntou, sua voz fraca. A adrenalina estava diminuindo e a dor estava voltando com força. A Torre Obsidian, Sebastian disse, mantendo os olhos na estrada. Ele dirigia com uma mão no volante, relaxado, mas hiperalerta. Meu médico particular já está preparando uma suíte para você. Você tem 2 costelas fraturadas, um pulmão contundido e provavelmente uma concussão. Como você sabe disso? Eu consigo ouvir o jeito que sua respiração engasga, ele disse. E eu consigo ouvir o chocalho no seu peito. Emily o encarou. Você não é médico. Não. Sebastian sorriu, um fantasma de um sorriso que não alcançava seus olhos. Eu sou um patrono das artes, um investidor e ocasionalmente um solucionador de problemas. Por que você veio? Emily fez a pergunta que ardia em sua mente. Eu não sou ninguém. Eu sou uma bibliotecária. Eu enviei mensagem de texto para um número errado. Você poderia ter simplesmente me bloqueado. Sebastian desviou de um táxi, o motor do Bugatti rosnando. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. As luzes da cidade passavam por eles embaçadas, raias de ouro e vermelho refletindo no para-brisa. Você acredita no destino, Emily? Eu acredito em má sorte, ela murmurou, fazendo uma careta quando o carro bateu em um buraco. Eu não acredito em sorte, Sebastian disse baixinho. Eu acredito em sangue. Quando eu vi sua mensagem, eu não apenas a li, eu a senti. Ele olhou para ela, sua expressão séria. Há 8 milhões de pessoas nesta cidade, bilhões de números de telefone.
As chances de você digitar errado um dígito e se conectar à minha linha privada são estatisticamente zero. Não foi um acidente. E daí? Foi o destino que eu apanhei? Emily perguntou amargamente. Não. O aperto de Sebastian no volante apertou, o couro rangendo. Foi o destino que você sobreviveu a isso, porque se você tivesse enviado mensagem de texto para qualquer outra pessoa, Todd teria terminado o que começou. O carro virou bruscamente, entrando na garagem subterrânea de um arranha-céu maciço de vidro preto que dominava o horizonte. Os portões se abriram automaticamente quando o carro se aproximou. Reconhecendo o veículo, eles desceram às profundezas do edifício. Esta não era uma garagem de estacionamento normal. Era um cofre. Fileiras de carros antigos, SUVs blindados e motocicletas ladeavam as paredes. Sebastian estacionou o carro e desligou o motor. O silêncio que preencheu a garagem era pesado. Emily, ele disse virando-se para ela antes que ela pudesse desabotoar o cinto. No andar de cima você verá coisas que podem te confundir. Você conhecerá pessoas que não agem de forma típica, mas você está sob minha proteção. Isso significa que você é intocável. Você entende? Você está me assustando de novo, ela admitiu. Bom, Sebastian disse. O medo te mantém viva, mas não me tema. O medo é para as coisas fora dessas paredes. Ele saiu, deu a volta e abriu a porta dela. Ele a pegou novamente, carregando-a em direção a um elevador privado que escaneava sua retina antes de abrir. Quando a porta deslizou para fechar, selando-os em uma caixa folheada a ouro subindo em direção ao céu, Emily encostou a cabeça no ombro dele. Ela estava exausta. A dor, o medo, o choque. Era demais. Qual é o seu nome? Ela murmurou, os olhos se fechando. Sebastian, ele respondeu, sua voz soando como se viesse de uma grande distância. Sebastian Valerius. Obrigada, Sebastian, ela sussurrou. E então ela desmaiou. Sebastian a observou ficar flácida em seus braços. Sua frequência cardíaca havia diminuído, sua respiração superficial, mas constante. Ela havia desmaiado de dor. Ele olhou para o pescoço dela. O ponto de pulso jugular tremulava ali sob a pele pálida e translúcida. O cheiro de seu sangue estava mais forte agora no espaço fechado do elevador. Era doce, enlouquecedoramente doce. Cheirava a vinho antigo, a poder, a lar. Suas presas, afiadas e brancas, desceram de suas gengivas, ansiosas para perfurar. Seria tão fácil. Uma mordida, apenas um gosto. Isso a curaria instantaneamente. A saliva de vampiro tinha potentes propriedades regenerativas e saciaria a fome ardente que estava arranhando seu intestino desde que ele leu sua mensagem de texto. Mas ele não podia. Se ele a mordesse agora, sem o consentimento dela, sem o vínculo ser devidamente formado, ele a escravizaria. Ela se tornaria uma thrall, uma boneca sem mente devotada a ele. Ele não queria uma boneca. Ele queria a mulher que teve a coragem de se esconder em um armário e enviar uma mensagem de texto pedindo ajuda enquanto um monstro arrombava sua porta. Ele retraiu suas presas, forçando o monstro de volta para sua jaula. O elevador tocou. As portas se abriram para a cobertura. O Dr. Ares, um Lycan que devia uma dívida de vida a Sebastian, esperava no saguão com uma maca. Ela é a única? Ares perguntou, cheirando o ar, seu nariz enrugando. Ela cheira humano, mas diferente. Ela é a única, Sebastian confirmou, deitando Emily gentilmente na maca. Conserte as costelas dela, Ares. Se ela tiver uma única cicatriz, usarei sua pele como tapete. Ares revirou os olhos, embora suas mãos fossem gentis enquanto ele começava a verificar os sinais vitais de Emily. Você é um romântico, Sebastian. É repugnante. Sebastian os observou a levarem para a ala médica. Ele tirou o telefone do bolso, aquele para o qual ela havia enviado mensagem. Ele olhou para a mensagem novamente. Ele quebrou minhas costelas. Sebastian caminhou até a janela do chão ao teto com vista para a cidade de Nova York. Sua cidade.
Em algum lugar lá embaixo, Todd estava cuidando de uma mão quebrada. Sebastian discou um número. Victoria, ele disse quando a linha conectou. Meu senhor, o advogado Todd Reynolds, da firma Stevens Gale. Posso tê-lo morto em 1 hora, Victoria disse ansiosa. Não, Sebastian disse friamente. A morte é muito rápida. Eu quero a carreira dele. Eu quero a reputação dele. Eu quero suas contas bancárias congeladas. Eu quero que o IRS o audite de volta ao jardim de infância. Eu quero que ele perca seu apartamento, seu carro e seus amigos. Faça dele um fantasma, Victoria. E quando ele não tiver mais nada, então o traga para mim. Considere feito. Sebastian desligou. Ele pressionou a mão contra o vidro frio. Você enviou mensagem de texto para o número errado, Emily. Ele sussurrou para o reflexo da cidade. Mas você encontrou o rei certo. A consciência retornou a Emily, não com um estalo, mas como uma maré lenta lavando a areia. A primeira coisa que ela notou foi a falta de dor. A dor aguda e irregular em seu lado havia diminuído para uma dor pesada e distante. A segunda coisa que ela notou foi a textura dos lençóis. Não eram de algodão. Eram de seda, frescos e incrivelmente macios, cheirando levemente a lavanda e ozônio. Ela abriu os olhos. Ela não estava em um hospital. Hospitais eram brancos, estéreis e cheiravam a antisséptico. Este quarto era uma caverna de cinzas quentes e dourados suaves. O teto era alto como o de uma catedral, e a parede distante era inteiramente de vidro, oferecendo uma vista panorâmica de Manhattan tão expansiva que a fez sentir um frio na barriga. Eles estavam no alto, vertiginosamente alto, acima das nuvens. Você está acordada. A voz veio do canto. Emily se levantou, fazendo uma careta levemente, enquanto suas costelas protestavam o movimento. Um homem de jaleco branco estava ao lado de uma bandeja de metal com rodinhas. Ele não era Sebastian. Ele era mais baixo, mais atarracado, com cabelo que parecia arrepiado com energia estática e olhos de um tom surpreendente de âmbar. Quem é você? Emily engasgou. Sua garganta parecia lixa. Dor Aris, o homem disse sem levantar os olhos do prontuário em que estava escrevendo. Beba isso. Ele lhe entregou um copo de líquido verde espesso. O que é isso? Couve, gengibre, açafrão e um analgésico localizado derivado de bem? Vamos apenas chamá-lo de uma mistura proprietária. Aris disse. Ele unirá o osso mais rápido que o cálcio. Beba. Emily deu um gole hesitante. Tinha um gosto terroso, mas no momento em que atingiu seu estômago, uma sensação quente se espalhou por seus membros. Onde está Sebastian? Ela perguntou. Aris fez uma pausa. Ele olhou para ela, farejando o ar sutilmente. O rei está cuidando de assuntos. Ele me instruiu a informar que você deve ficar na cama. Seu pulmão estava machucado, Emily. Se você não tivesse chegado quando chegou, teria desenvolvido um pneumotórax dentro de 1 hora. Você tem sorte. Sorte? Emily repetiu, a ironia amarga em sua língua. Não me sinto com sorte. Você está viva, Aris disse, seus olhos âmbar se estreitando. A maioria das pessoas que cruzam o caminho de Sebastian Valerius não toma café da manhã na cama. Elas são removidas. Antes que Emily pudesse perguntar o que isso significava, as pesadas portas duplas do quarto se abriram. Sebastian entrou. Ele havia trocado o terno de carvão. Agora ele usava um suéter de cachemir preto e calças escuras. Ele parecia menos um tubarão corporativo e mais um predador em repouso. Ele segurava uma bandeja de prata com um bule e uma única xícara de porcelana. Obrigado, Aris, Sebastian disse. Foi um despedimento. O médico curvou ligeiramente a cabeça, um gesto de respeito que parecia estranhamente arcaico, e saiu do quarto, fechando as portas com um clique suave. Sebastian colocou a bandeja na mesinha de cabeceira e sentou-se na poltrona de veludo ao lado da cama. Ele parecia cansado,
Ou talvez apenas antigo. A luz do sol que entrava pela janela parecia evitá-lo, lançando-o na sombra mesmo no quarto claro. Como está a dor? Ele perguntou. Suportável, Emily disse. Ela puxou o lençol de seda até o queixo. O Dr. Aris disse que eu tenho sorte. Aris fala demais. Sebastian observou. Ele serviu o chá. Earl Grey. 2 açúcares. É assim que você toma, correto? Emily congelou. Como você sabia disso? Eu sei muito sobre você, Emily Carter. Sebastian disse calmamente. Eu sei que você trabalha na Biblioteca Pública de Nova York, especificamente na divisão de arquivos raros. Eu sei que você se formou em Colômbia com honras. Eu sei que você é alérgica à penicilina. E eu sei que você namora Todd Reynolds há 2 anos, 3 meses e 4 dias. Você me perseguiu? Emily sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Eu te verifiquei, Sebastian corrigiu. Ontem à noite, enquanto você dormia. Quando um estranho envia mensagem de texto para minha linha privada, eu preciso saber se eles são uma ameaça. Você não é uma ameaça, Emily. Você é uma vítima. Eu não sou uma vítima, ela estalou, um lampejo de seu antigo espírito retornando. Eu cometi um erro. Fiquei com ele tempo demais. Todos nós cometemos erros, Sebastian disse, seus olhos divagando para a janela. Eu cometi erros que duraram séculos. Ele lhe entregou o chá. Os dedos dele se tocaram. A pele dele ainda estava fria. Chocantemente fria. Sebastian, Emily disse, segurando a xícara para aquecer as mãos. Quem é você realmente? Você invadiu um apartamento no 3º andar. Você jogou um homem de 90 quilos para o outro lado da sala como um boneco de pano. Você tem um médico particular e você mora em... Ela olhou pela janela. Meu Deus, esta é a Torre Obsidian. Ninguém mora aqui. Deveria ser um monumento vago ao excesso arquitetônico. É minha casa, Sebastian disse. E para responder à sua pergunta, eu sou exatamente o que lhe disse, um solucionador de problemas. Ele enfiou a mão no bolso e puxou um controle remoto. Ele clicou em um botão e uma grande TV de tela plana emergiu do pé da cama. Mas agora, Sebastian disse, seu rosto endurecendo. Temos um novo problema. A tela cintilou. Estava sintonizada no NY1, o canal de notícias local. A faixa de notícias na parte inferior da tela dizia em letras vermelhas em negrito: advogado proeminente atacado em invasão domiciliar. Namorada sequestrada. Emily ofegou, quase derrubando o chá. Na tela, um repórter estava do lado de fora de seu prédio na West 4th Street. Fita policial tremulava ao vento, e lá, ao lado de um detetive com o braço direito engessado e em uma tipóia, estava Todd. Ele parecia devastado. Ele havia interpretado o papel perfeitamente. Seu cabelo estava desgrenhado, seus olhos avermelhados. Foi aterrorizante, Todd dizia nos microfones, sua voz embargada de emoção. Este homem, ele era enorme. Ele arrombou a janela. Ele estava sob o efeito de drogas, eu acho. Ele me atacou, quebrou minha mão, e então ele agarrou Emily. Ele a arrastou para fora. Eu tentei impedi-lo, mas Todd engasgou com um soluço. Por favor, se alguém vir Emily Carter, por favor, ligue para a polícia. Ela está em perigo. Ele é um monstro. Emily olhou para a tela, sua boca aberta de horror. Ele está mentindo. Ele está distorcendo tudo. Claro que está, Sebastian disse, sua voz desprovida de surpresa. Ele é um advogado. Ele controla a narrativa. Ele está se pintando como o herói e eu como o vilão. Se a polícia nos encontrar, eles não farão perguntas. Eles atirarão. Eu tenho que ligar para eles, Emily disse, estendendo a mão para a mesinha de cabeceira, procurando um telefone. Eu tenho que contar a eles a verdade. Sebastian segurou o pulso dela gentilmente. Olhe para ele, Emily. Ele apontou para a tela. Olhe para o detetive parado ao lado dele. Esse é o detetive Miller. Ele está na folha de pagamento de Todd há 5 anos.
Se você ligar para a polícia, Miller será o primeiro a aparecer. Você acha que ele a levará para uma casa segura ou você acha que ele a levará de volta para Todd? Emily olhou para o detetive na tela. Ele estava balançando a cabeça simpaticamente enquanto Todd falava. A percepção a atingiu como um golpe físico. Ela estava presa. Se ela voltasse para lá, Todd venceria. Ele diria que ela estava traumatizada, sofrendo de síndrome de Estocolmo. Ele aprenderia. O que fazemos? Ela sussurrou, olhando para Sebastian. Sebastian levantou-se. A luz do sol atingiu a borda de seu maxilar e por um segundo fugaz, seu reflexo na tela escura da TV não parecia humano. Parecia uma sombra com dentes. Nós não jogamos pelas regras dele, Sebastian disse. Ele quer uma batalha legal. Ele quer um circo midiático. Ótimo, mas ele esquece uma coisa. O quê? Eu sou o dono da rede, Sebastian disse. Ele puxou seu telefone, a laje preta sem marca. Vitória, Sebastian disse no dispositivo. Libere a filmagem. Que filmagem? Emily perguntou quando ele desligou. A torre obsidiana tem olhos em todos os lugares, Emily, incluindo os sensores no meu carro, e ele tocou o próprio olho. Eu gravo tudo o que vejo. Minhas lentes de contato não são apenas para correção de visão. Elas são servidores de alta definição. Você gravou isso. Eu o gravei admitindo que quebrou suas costelas. Eu o gravei ameaçando matá-la. E eu o gravei implorando pela vida dele. Sebastian sorriu. E desta vez era um sorriso de pura e fria vingança. Todd pensa que está lutando um caso de sequestro. Ele está prestes a descobrir que está estrelando um documentário de sua própria destruição. De repente, o interfone na parede zumbiu. Senhor! Uma voz estalou. Era o chefe de segurança lá embaixo. Temos uma situação no perímetro. A NYPD está aqui. Detetive Miller. Ele diz que rastreou o sinal do telefone da vítima até a torre. Emily parou de respirar. Eles estão aqui. Sebastian abotoou seus punhos. Ele não parecia preocupado. Ele parecia entediado. Fique aqui, Emily. Assista à TV. O que você vai fazer? Ela chorou, apertando os lençóis. Você não pode lutar contra a NYPD. Sebastian caminhou até a porta. Ele parou, olhando para ela. A luz do dia parecia se curvar em torno dele, aterrorizada em tocá-lo. Eu não pretendo lutar contra eles, Sebastian disse. Eu pretendo comprá-los. Ele saiu. Emily voltou sua atenção para a TV. A notícia cortou Todd. A âncora parecia confusa, pressionando a mão no fone de ouvido. Notícias de última hora, a âncora disse, parecendo chocada. Nós acabamos de receber um download digital anônimo. Um arquivo de vídeo. Parece ser dentro do apartamento na West 4th Street. Emily observou enquanto a tela mudava. Era uma filmagem trêmula e granulada, claramente tirada de uma perspectiva em primeira pessoa, a perspectiva de Sebastian. O áudio era cristalino. Você não deveria bisbilhotar, Emily. Agora veja o que você me fez fazer, a voz de Todd. Estou te avisando. Eu te processarei por tudo o que você possui. Você quebrou as costelas dela. A cidade inteira de Nova York estava assistindo. A fachada de Todd estava desmoronando em tempo real, transmitida para milhões. Mas lá embaixo, o perigo não era digital. Era físico. Sebastian saiu do elevador para o saguão de mármore da Torre Obsidian. Através das portas giratórias de vidro, ele podia ver 5 viaturas policiais e uma van SWAT. O detetive Miller estava batendo no vidro, gritando ordens. Sebastian ajeitou o suéter. Ele podia sentir o cheiro da pólvora em seus pentes. Ele podia ouvir seus batimentos cardíacos. Rápidos, agressivos. Ele caminhou em direção às portas. Ele não estava armado. Ele não precisava estar. Ele abriu as portas e saiu para o frio ar de janeiro. Cavalheiros, a voz de Sebastian retumbou, silenciando as sirenes. Vocês parecem perdidos. O detetive Miller deu um passo à frente com a mão no coldre. Sebastian Valerius, nós sabemos que ela está lá dentro. Entregue a garota
e não vamos incendiar este lugar. Sebastian olhou para Miller. Ele olhou para a equipe SWAT. Então ele olhou para o céu onde o sol estava escondido atrás de um denso banco de nuvens cinzentas. Perfeito. Você está invadindo, detetive, Sebastian disse suavemente. E estou de muito mau humor. Miller sacou sua arma. No chão agora. Sebastian não foi para o chão. Ele deu um passo à frente. Seus olhos começaram a sangrar do azul para o carmesim. A pressão do ar na rua caiu, os ouvidos estalando enquanto uma onda invisível de poder emanava dele. Eu acho, Sebastian sussurrou, sua voz carregando diretamente no ouvido de Miller, apesar da distância. É hora de você aprender quem realmente manda nesta cidade. O tiro foi alto, um trovão que ecoou nos arranha-céus de Midtown. O detetive Miller havia puxado o gatilho. Ele não tinha a intenção. Seu dedo havia escorregado no guarda-mato suado, impulsionado pelo medo primal que irradiava do homem de suéter de cachemira parado a 3 metros de distância. A bala, uma 9mm Biruoka, saiu do cano a 60 metros por segundo. Ela foi projetada para expandir no impacto, para rasgar a carne e estraçalhar o osso. Ela estava tapotada diretamente para o peito de Sebastian Valérius. Emily, observando da cobertura 80 andares acima, gritou, suas mãos pressionando o vidro frio da janela. Mas na rua o tempo pareceu se distorcer. Para a equipe SWAT observando através de suas miras, parecia um erro em uma gravação de vídeo. Em um momento, a bala estava no ar. No próximo, Sebastian estava parado a 60 centímetros da esquerda. Ele não se abaixou. Ele não mergulhou. Ele simplesmente se moveu. A bala atingiu a porta giratória de vidro atrás dele, tecendo uma teia de aranha na painel reforçado, mas não conseguindo penetrar. O silêncio desceu sobre a rua. Foi absoluto. Sebastian tirou uma partícula de poeira invisível de seu ombro. Ele olhou para o detetive Miller, cuja arma agora tremia incontrolavelmente. Isso, Sebastian disse, sua voz caindo para um registro que vibrava nos peitos de cada oficial presente, foi um erro. Ele se moveu. Desta vez, ele não embaçou. Ele caminhou, mas caminhou com um propósito tão aterrorizante que a equipe SWAT abaixou seus rifles, paralisada por um instinto que gritava, Predador! Sebastian encurtou a distância até Miller em 3 passadas. Ele estendeu a mão e envolveu sua mão em volta do cano da arma. Com um giro casual de seu pulso, o aço rangeu, o ferrolho dobrou, o cano desabou e a arma tornou-se um pedaço inútil de metal na mão de Miller. Miller ofegou, deixando cair a arma como se estivesse em brasa. O quê? O que você é? Eu sou o homem que paga o salário do prefeito. Sebastian sussurrou, inclinando-se. Seus olhos agora giravam carmesim. Um vermelho hipnótico e aterrorizante que fixou o olhar de Miller. E eu sou o homem que acabou de carregar seus extratos bancários na caixa de entrada do comissário de polícia. Os pagamentos de Todd Reynolds, os subornos, os armários de evidências falsificados. Está tudo público. Miller. O rádio de Miller estalou. Miller, recuar. Repito, recuar. Era o capitão. Nós temos Jesus. Nós temos um vídeo. Está em toda parte. Reynolds confessou. Ele quebrou as costelas da garota. A acusação de sequestro é falsa. Abortar. Miller tropeçou para trás, seu rosto cinza. Ele olhou para seus colegas oficiais. Eles não estavam mais olhando para Sebastian. Eles estavam olhando para Miller. Algemem-no, Sebastian ordenou. Ele não gritou. Ele não precisava. 2 oficiais, jovens novatos que haviam visto o vídeo viral em seus telefones momentos antes, deram um passo à frente. Eles hesitaram apenas 1 segundo antes de agarrar os braços de Miller. Você não pode fazer isso! Miller gritou enquanto eles o arrastavam para a viatura. Eu sou um detetive. Ele é um monstro. Olhe para os olhos dele. Olhe para os olhos dele.
Mas quando os oficiais olharam de volta para Sebastian, o carmesim havia sumido. Seus olhos estavam azuis novamente, frios, gelados, mas humanos. Sebastian virou-se para o restante líder da SWAT. Meus advogados entrarão em contato em relação aos danos à minha porta da frente. Tenham uma noite agradável, senhores. Ele se virou e caminhou de volta para a Torre Obsidian, as portas de vidro se abrindo para ele como o mar vermelho. De volta à cobertura, Emily estava sentada na beirada da cama, tremendo. Ela tinha visto tudo. A velocidade, a força, a forma como a polícia o obedeceu. Quando Sebastian entrou pelas portas do quarto, ele parou. Ele olhou para ela, procurando por medo. Ele o encontrou, mas encontrou algo mais também. Você não é apenas um solucionador de problemas, Emily sussurrou. Sebastian caminhou até o frigobar e serviu um copo de uísque. Ele o bebeu de uma só vez. Não, o que você é? Ele colocou o copo no chão. Eu sou um vampiro, Emily. Eu tenho 312 anos. Eu sou o dono deste edifício. Eu sou o dono de metade desta cidade. E eu bebo sangue para sobreviver. Ele virou-se para encará-la, preparando-se para o grito, para a fuga. Ok, Emily disse. Sebastian piscou. Ok. Todd era um humano, Emily disse, sua voz ganhando força. Ele era um sócio de um escritório de advocacia. Ele ia à igreja aos domingos e ele quebrou minhas costelas porque eu encontrei um telefone. Você é um monstro, mas você me carregou 80 lances de escada para que eu não sentisse dor. Você o destruiu sem tocá-lo. Você me salvou. Ela se levantou, segurando o lado, e deu um passo em direção a ele. Você disse que sentiu um puxão, ela disse quando eu te mandei mensagem. Sebastian assentiu, sua expressão suavizando. Nós chamamos de chamada sangues. É raro. Acontece talvez uma vez por milênio, quando um humano está em extrema aflição e sua alma clama. Às vezes ressoa com um vampiro que é destinado a ser sua contraparte. Contraparte. Companheira. Sebastian corrigiu, a palavra pesada no ar. Eu senti sua dor, Emily. Quando suas costelas quebraram, meu próprio peito doeu. Quando você estava aterrorizada naquele armário, eu sentia a escuridão se fechando. Eu não vim apenas para ser um herói. Eu vim porque uma parte de mim estava morrendo. Ele ficou diante dela, aterrorizado com seu próprio poder. Eu posso apagar sua memória. Eu posso te dar um cheque de 10 milhões de dólares e te enviar para Paris. Você pode esquecer que os monstros existem. Você pode estar segura. Emily olhou para ele. Ela viu a solidão em seus olhos, séculos dela. Ela viu a violência de que ele era capaz. Sim, mas ela também viu a contenção. Ela estendeu a mão e pegou a dele. A pele dele estava fria, mas a palma da dela estava quente. Eu não quero ir para Paris, ela sussurrou. Eu quero ficar aqui com o monstro que respondeu à sua mensagem. Sebastian soltou um suspiro que parecia ter estado segurando desde 1712. Ele levantou a mão dela aos lábios e beijou seus nós dos dedos, gentil como uma brisa. Então fique, ele prometeu, e reine comigo. 6 meses depois, a gala de caridade no Metropolitan Museum of Art era o evento da temporada. O tema era Meia-Noite no Jardim, e todo o templo de Dendor havia sido transformado em um paraíso gótico de rosas negras e luz de velas prateada. Todo socialite político e bilionário de Nova York estava lá. Mas a sala silenciou quando o casal no topo da escada chegou. Sebastian Valerius usava um smoking que lhe caía como uma segunda pele. Mas ninguém estava olhando para Sebastian. Eles estavam olhando para Emily Carter. Ela usava um vestido de veludo azul meia-noite profundo que abraçava seu corpo, arrastando-se atrás dela como uma sombra. Seu cabelo estava preso, revelando um pescoço elegante e sem manchas. Em volta de sua garganta pendia um colar, uma única e maciça pedra de obsidiana engastada em platina. Ela não parecia a bibliotecária que costumava se esconder no fundo das estantes. Ela não parecia a vítima que havia sido estampada em todas as notícias 6 meses atrás. Ela parecia uma rainha.
Ela caminhava com uma graça quase sobrenatural, sua mão levemente apoiada no braço de Sebastian. Enquanto eles desciam as escadas, os sussurros começaram. É ela? A garota do vídeo? Ouvi dizer que ela agora dirige a Fundação Valérios. Ouvi dizer que Todd Reynolds se enforcou em sua cela. Emily ouviu os sussurros. Sua audição havia melhorado ultimamente. Talvez fosse apenas a confiança. Ou talvez fosse a gota diária do sangue de Sebastian que ela tomava em seu chá da manhã. Um ritual que a mantinha jovem, forte e conectada a ele, embora ela permanecesse humana. Todd não havia se enforcado. Isso era um boato. A verdade era muito pior. Sebastian havia cumprido sua promessa. Todd estava atualmente cumprindo 25 anos por agressão agravada, fraude e peculato. Ele estava em uma prisão de segurança máxima no interior do estado, em uma ala de celas controlada por um dos gols de Sebastian. Todd estava seguro. Ele estava vivo. Mas todas as noites, as luzes de sua cela piscavam. E ele ouvia arranhões dentro das paredes. Ele viveria uma vida longa, longa, de terror. Eles estão olhando, Sebastian murmurou, inclinando-se perto do ouvido dela. Deixe-os olhar, Emily respondeu, exibindo um sorriso afiado o suficiente para cortar vidro. Eles têm medo de você. Não, Sebastian corrigiu, olhando para ela com adoração indisfarçável. Esta noite, meu amor, acredito que eles têm medo de você. Eles chegaram ao pé da escada. Um garçom se aproximou com champanhe. Emily pegou uma taça. Senhor Valérios. Uma voz trêmula chamou. Era o comissário de polícia. Ele parecia suado. Eu só queria agradecer pela sua doação ao fundo para viúvas do distrito. Foi incrivelmente generoso. Ideia da minha parceira, Sebastian disse, gesticulando para Emily. O comissário virou-se para Emily, curvando-se nervosamente. Senhorita Carter, uma honra. Comissário, Emily disse friamente, espero que os novos protocolos de treinamento em relação a chamadas de violência doméstica estejam sendo implementados. Sim, absolutamente. Imediatamente. Bom, ela deu um gole de champanhe, porque se eu souber de outra mulher sendo mandada se acalmar quando pede ajuda, Sebastian ficará muito infeliz. E nós sabemos como ele fica quando está infeliz. O comissário empalideceu. Entendido? Ele se afastou. Sebastian riu, um murmúrio baixo em seu peito. Ele a puxou para a pista de dança, enquanto a orquestra começava a tocar uma valsa. Você é aterrorizante, ele disse, girando-a. Aprendi com os melhores, ela respondeu. Eles dançaram no centro da sala, cercados por pessoas, mas completamente sozinhos em seu próprio mundo. Você alguma vez se arrepende? Sebastian perguntou de repente, seus olhos azuis procurando os dela. O erro de digitação, o número errado. Emily pensou naquela noite, a dor, o medo, o cheiro de cedro no armário, o desespero que a fez deslizar o polegar de um 8 para um 9. Ela olhou para o homem que a segurava, o homem que lhe dera o mundo, que a protegia com uma ferocidade que desafiava a natureza, que a amava com uma paixão que queimava mais lenta e mais quente do que qualquer coração humano. Ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o batimento lento e poderoso de seu coração. Não foi um erro de digitação, Sebastian. Ela sussurrou. Não, ela sorriu, olhando para ele. Foi a única coisa certa que eu fiz. Sebastian a beijou então, bem no meio do salão de baile lotado. Foi um beijo que tinha gosto de para sempre. E em algum lugar, nas profundezas dos arquivos da companhia telefônica, um servidor zumbia, armazenando os dados de uma mensagem de texto enviada 6 meses atrás. Uma mensagem que começou com um pedido de ajuda e terminou com um rei se curvando à sua rainha. Estou a caminho, e ele sempre estaria. E essa é a história de como um único dígito errado salvou uma vida e coroou uma rainha. Emily pensou que estava enviando mensagem de texto para seu irmão, mas o destino tinha outros planos. Em um mundo cheio de monstros como Todd,
Às vezes você precisa de um monstro maior para te manter segura. Sebastian Valerius não era o herói que Emily pediu, mas ele era exatamente o protetor que ela merecia. Isso faz você se perguntar, se você estivesse em apuros, quem responderia à sua ligação? Se você amou esta história de vingança, romance e justiça servida fria, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. O que você faria se enviasse mensagem de texto para um número errado e um vampiro bilionário aparecesse? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder uma nova história. Obrigado por assistir e te vejo na próxima.